Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Declaro aberta a 100ª reunião ordinária da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus, em nome do povo buenobrandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Joaquim de Assis dos Santos, para proceder à chamada dos vereadores. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudio Aparecido Borba, presente. Danila Mâncio Alberto Costa, presente. Joaquim de Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. Suelene Almeida, presente. Os senhores vereadores receberam a ata da reunião anterior com no mínimo 8 horas de antecedência, conforme regimento interno? Sim. Em discussão a ata da reunião anterior. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta ata? Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra aos oradores inscritos para o pequeno expediente. Com a palavra... Leitura pelo secretário de ofício recebido. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ofício, gabinete, BPC 412/2023, Belo Horizonte, 18 de abril de 2023. Ilustríssimo senhor vereador Aristeu Brolese Filho e membros dessa casa. Cumprimentando-o cordialmente, tenho a satisfação de comunicar-lhe que o município de Poço Fundo será contemplado com recursos financeiros decorrentes de minha indicação através de emenda parlamentar em 2023. Indicação número 11.093/34. O beneficiado é o Fundo Municipal de Saúde de Poço Fundo, o valor R$ 200 mil, destinados a custeio, via resolução SES, que é a Secretaria Estadual de Saúde. Na oportunidade, afirmo meu compromisso com o município de Poço Fundo, colocando-me à disposição nesta Casa Legislativa. Atenciosamente, deputado Betinho Pinto Coelho, enviado a essa casa para que seja lido em plenário. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra, então, aos oradores inscritos para o pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadora Suelene, senhores vereadores. Boa noite, vereador. Boa noite aos servidores da casa, quem nos assiste, Pedro, Jonas, José Marcílio, quem nos acompanha pelas redes sociais. Boa noite a todos. Fazer uma observação aqui essa mensagem que foi lida agora. Parabenizar o deputado Betinho, né, por enviar um recurso para a saúde, que é muito importante, com certeza, e vai para Poço Fundo, para o hospital, né, Jimirim, para fazer, cobrir custos de cirurgias que serão realizadas por cidadãos buenobrandenses. Então, maravilhoso, parabéns. A questão poderia esse recurso vir para o Hospital Maternidade Senhor Bom Jesus, se nós tivéssemos centro cirúrgico, estivesse trabalhando aqui, que seria muito mais apropriado. Não teria deslocamento, nós teríamos o que já tivemos no passado, que é um centro cirúrgico, né, que fez muitas cirurgias, muitas crianças nasceram aqui. Então, aproveito o gancho e volto a dizer a todos, lembrar a importância desse centro cirúrgico funcionando na nossa cidade. Como já foi dito muitas vezes, e eu acho que nunca digamos, desnecessário repetir mais uma vez, o vereador tem a função de fazer as leis e fiscalizar o executivo. E todos nós, né, temos a oportunidade de, nas nossas andanças, conversar com as pessoas, com os munícipes. E, com certeza, todos eles, assim como comigo e todos os vereadores, eles vêm aflitos passar para a gente os seus maiores problemas e pedindo ajuda para que seja resolvido. Assim como muitos oradores já o disseram, o vereador Aristeu Brolese sempre fala, e eu repito e concordo, nós somos um elo entre o executivo e a população. Então, deixar muito claro que a gente sempre está pedindo e reclamando e apontando algumas falhas, não com o intuito de
de usar a política contrária, de ser oposição. Porque na administração nós somos parceiros, a oposição é limitada à política, às opiniões, aos deputados, aos candidatos aí, então tem que ter essa, digamos assim, os dois lados, né? Mas na administração nós somos parceiros, estamos aqui para ajudar e estamos mostrando todo dia que estamos ajudando. Mas eu não peço nada para mim e nem reclamo por mim. Tudo que eu reclamei, todas as indicações, todos os requerimentos foram feitos por pedido da população. Eles afligem e trazem para mim essas preocupações, esses anseios. E aí a gente tem que passar, né, fazer o papel da gente. Então, assim, nós fizemos alguns requerimentos, né, que já faz algum tempo, e agora vai ser em pauta hoje, o pedido da ponte da Túlio Putini, né? Quanto tempo faz para fazer essa ponte aí? E começou a ser feita, né, está sendo realizada, tive esses dias lá, hoje tive novamente. Acho que vai ficar muito boa, tá? Né? Não sou engenheiro, não tenho essa pretensão, mas eu acredito que deve ser feito um estudo do leito da pista de rolamento, no caso a rua ou a estrada, e o leito do rio, para que o material usado tenha uma proporção. Né? Nós vimos ali a implantação de manilhas, né, muito avantajadas, muito grandes, com mais de 2 metros, e eu acho que o calçamento vai ficar muito rente com a manilha, mas a diferença é muito pequena. Acompanhei ontem, vou amanhã de novo, não estou criticando, não estou reclamando. Né? Se foi feito assim, o engenheiro foi feito assim, a manilha deve suportar o peso de uma carga, né, no momento aí de 15 toneladas, 20 toneladas, né, o engenheiro que vai saber. Mas, geralmente, quando a gente trabalhava, fazia pontes e bueiros, tinha que ter uma preocupação em ter um espaço, né, de 1 metro, 1,5 metro de terra, para depois ter, né, a pista de rolamento para repartir o peso. E também observamos que sobrou uma manilha lá. Pode ser utilizada em outra ponte, né, não vou questionar, mas se estava ali porque estava no projeto. Foi medido as dimensões da ponte e ela ficou muito rente na sua parte final, na parte de baixo. Rente aquela mureta, aquele balaústre. Fui informado que para colocar mais uma manilha abaixo, teria que demolir essa obra, esse remanescente da obra lá, para poder fazê-lo. Então foi feita a opção, né, de não colocar essa última aí e deixar rente com a cabeceira da ponte. Né? Não vou questionar o mérito também, está feito, mas é uma observação. Também pedimos aqui um requerimento, senhor prefeito, a respeito do bairro Esmeril, a ponte lá, né, faz tempo que já vem sofrendo danos, né, e hoje estive lá. Realmente, se tiver mais algum comprometimento pluvial, aí, uma chuva um pouquinho mais forte, ela vai ficar sem passagem. Então, estamos ajudando aí, mas vamos correr atrás aí de alguns eucaliptos para poder fazer o desvio e ajudar no que puder, para que seja começada essa obra o mais rápido possível e terminada. Que é muito importante. A região ali tem um trânsito muito intenso, une Bueno Brandão a dois municípios, né, Bom Repouso e Senador. Muitos bairros que transitam ali, muitas pessoas, saúde, educação, produtos agrícolas, né, gente passeando, tudo com, né, todo aspecto de transeunte tem ali. Também fizemos um requerimento pedindo, senhor prefeito, a respeito da estrada de Luiz Lodi, a estrada de Munhoz, né, que vários trechos danificados, a estrada que foi feita recentemente, e ali, digamos, ali nos Vieiras, né, no antigo Zico Vieiras, que é um ponto que identifica, carinhosamente falando, o asfalto estava totalmente destruído e uma quantidade de pedras já há um bom tempo ali, né, colocadas e não foi aplicadas, não foi assentadas. E hoje passei lá, estava fazendo esse trabalho, então fiquei muito satisfeito, muito contente. Não sou engenheiro, não entendo se essas pedras vão suportar no período chuvoso, né, se a base ali vai ter esse suporte na hora que passar caminhões com pesos, né, ali é costumeiro passar cargas pesadas, né, de batata e outros produtos, né, que todo mundo sabe, uma estrada muito importante, mas está sendo feito. E a questão fiquei pensando e conversando com o pessoal dos bairros ali, quanto custou esse trecho de asfalto e quanto dele vai ter que ser refeito. Talvez 25%, talvez 30%, talvez 50%, né, vai ter que ser refeito. E o que tem que ser refeito? A base, só a massa asfáltica, a drenagem, o que está errado ali que não deu certo?
E conversando com o pessoal do Cigano, que eu fui criado ali, trabalhamos muito ali com o pessoal ali. Então, foi dito que obras eleitoreiras muitas vezes dão problemas mesmo, né? E que, muitas vezes, em muitas ocasiões, percebe-se que, numa administração, trabalha-se 3 anos a passos lentos e, no final da administração versus da eleição, intensifica os trabalhos, né, aperta o passo. E aí eu disse, pelo que eu entendo de política, isso ocorre com frequência porque o político entende que a população traz as suas lembranças recentes. Ela não faz, na hora de votar, não faz uma avaliação contínua dos 4 anos de mandato, do período todo, para poder decidir seu voto. Muitas vezes, o voto é decidido em 2 meses de trabalho. E se isso funciona, os políticos vão continuar fazendo. Quando a população, quando os eleitores aprenderem e entenderem que não vai ter resultado um político ter essa determinação de trabalhar devagar em 3 anos e, na véspera da eleição, intensificar os trabalhos, aí, com certeza, os próximos políticos vão trabalhar os 4 anos de uma maneira, digamos assim, equivalente, né? Num ritmo de trabalho contínuo. Então, eles falavam que tinha que ter eleição todo ano, que daí todo ano teriam obras e o pessoal tinha uma atenção maior. Mas aí, conversando também, foi dito que toda vez que nós constatamos que foi eleito um político, em todas as esferas, que não corresponde às expectativas da população, a derrota é da população, é da sociedade. A sociedade tem por obrigação produzir e eleger políticos competentes, honestos, honrados, produtivos. Quando isso não ocorre, a falha é da população. Assim como uma fruteira, uma laranjeira produz laranja, a população, a sociedade produz políticos. Muitas vezes foi dito que não existe político corrupto, existe corrupto que entra na política. Então, temos muitos problemas hoje na política, né, que nos deixa muito triste, não adianta tampar o sol com a peneira, todos nós temos acesso aos jornais, aos meios de comunicação. Então, a gente sabe que está acontecendo muita coisa que a gente não concorda. E sempre temos esperança que melhore. A eleição está chegando aí, né? Então, eu disse que, né, pedi a Deus que cada eleição melhore um pouco mais. Enquanto nós tivermos eleições, temos esperança que os políticos melhorem. Se no futuro nós não tivermos mais eleições, aí não temos mais esperança que isso melhore. Então, o meu pedido está aqui, né, o requerimento vai ser passado hoje, e deixa mais uma vez bem frisado aqui que é um pedido da população. Não é eu, Danilo, não é eu, o vereador, que estou cobrando, ou estou querendo, digamos assim, trazer imperfeições da administração. É a cobrança que a população traz até mim e eu tenho que passar a minha obrigação. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Joaquim de Assis dos Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres pares dessa 19ª legislatura. Boa noite aos funcionários da Câmara. Boa noite aos senhores que nos assistem aqui, o Jonas, Pedro. Boa noite àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Vereador Danilo, parabéns pelas palavras. E parece que a gente copiou um pouquinho o que a gente ia falar. Só que eu que fiz algumas anotações aqui, muito rápido. A ponte ali tinha 13 manilhas, foram colocados 11. Aí, inclusive, hoje eu estava vendo lá, do lado de lá, não tem condição da máquina fazer isso, ou fazer por problemas de divisas. Né? Foram colocados 11, então está finalizando. E essas manilhas, como a gente já acostumou falar manilhas, o nome dela, eu aprendi no meio dos engenheiros, é a duela. São todas de concreto, e foi tirado aquele tubo que tinha lá, que inclusive já está do lado do terreno lá, e vamos pedir para Deus que dê tudo certo, né? Que nós precisamos daquela rua. Também, o asfalto, né, já está na reta final também, né, o asfaltamento de 3 trechos, né, da estrada que liga Bueno Brandão para Montião, passando aqui no bairro Cajuru, os Coutinhos, né, foi dado já praticamente na reta final. E também o início do calçamento, conforme o vereador Danilo relatou aqui, lá nos Vieiras, né, que é de suma importância
muito buraco, está ficando muito difícil. E agora, como o tempo está ajudando, uma trégua na chuva, porque nós não somos contra a chuva, e não podemos ser, porque nós, ser humanos, somos 70% água. Que seria de nós sem as águas e as chuvas, né? Claro que as chuvas, elas prolongam um pouco mais as situações que são colocadas para o município trabalhar. E também eu queria aqui passar aos nobres pares que semana passada a gente que tratou muito desse assunto aqui e queria ler, né? Esse documento foi elaborado pelo Lucas Rafael e o Zé Neves, lá da prefeitura, sobre o recebimento de 364 microchips do governo do estado para a identificação de cães e gatos. Na última quarta-feira, dia 26 de abril, o prefeito Silvio Félix, o secretário de Desenvolvimento Rural e Agricultura e Meio Ambiente, Ronisberg Souza, e a veterinária Natasha Moraes participaram em Belo Horizonte de um evento onde o governador Zema entregou 40 mil microchips e leitores para 38 municípios. E Bueno Brandão estava no meio dos 38, foi agraciado com um montante de 364 microchips. Para a implantação em cães e gatos que serão atendidos e castrados pelo Centro de Recuperação e Castração de Animais da Prefeitura e pela ONG Arca de Noé. Para que o nosso município fosse agraciado com o material, a atual administração se empenhou no desenvolvimento de um projeto e foi protocolado na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, e contou também com a importante parceria do deputado estadual Duarte Bechir e do governador Romeu Zema. A implantação dos chips em cães e gatos vai proporcionar melhores condições e acompanhamento da saúde dos animais, por meio de acompanhamento de vacinação e eventual necessidade de monitoramento dos animais. Os equipamentos são usados também para identificar caninos e felinos de rua, da população de baixa renda. Participaram do evento a secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Marília Mello, o subsecretário de Gestão Ambiental e Saneamento da SEMAD, Rodrigo Franco, e o superintendente de Gestão Ambiental, Diogo Franco, e a promotora de Justiça, doutora Luciana Imaculada, entre outras autoridades que participaram desse evento. Aqui fica nosso agradecimento aqui ao prefeito Silva, à Natasha, ao Ronisberg e ao nosso deputado Duarte Bechir, pelo comprometimento e pela luta em prol também da saúde animal do nosso município. Porque nós tratamos de educação, de saúde, de estradas, que a gente cobra sempre aqui, mas também nós temos que lembrar desse segmento, que são os cães e os gatos. Não poderia ficar de fora, e agora for lembrado. E só para finalizar, senhor presidente, eu queria agradecer ao Departamento de Esportes, na pessoa do Fabrício, que ele realizou um evento onde todas as categorias e por faixas de idade participaram de um evento Futebol Society lá no Clube Montezino, que terminou ontem. E é claro que bastantes equipes participaram e foi conhecido os campeões. Foi uma alegria total, onde o meu time participou contra o do vereador do Leandro. E dessa vez nós ganhamos, vereador. Né? Mas tiramos uma foto junto, com a taça junto. Né? Agradecer aqui ao Fabrício, o Levi, o Danilo, e agradecer a participação do vereador Bug, incansável nessa tarefa de levar o esporte em todos os seus segmentos para toda a nossa sociedade. Meu obrigado aos meus nobres pares, obrigado, senhor presidente, e aos senhores que estão nos assistindo aqui. Meu boa noite. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite, vereadora. Aos presentes aqui, Jonatas, Pedro, aos funcionários dessa casa e a todos das redes sociais. É sobre ponte mesmo, né? Inclusive essa ponte, né? Estou cobrando desde o ano passado. O vereador Nino também está sendo cobrado muito, muito sobre essa ponte, né? Que agora está passando só moto. Mesmo assim, está muito perigoso. E
né, temos leiteiro daquela que passa por ali, que é a linha dele, temos também vários produtores. Então, venho aqui mais uma vez, né, reforçar, né, o pedido sobre a ponte ali na Cachoeirinha, né, divisa com a Ponte Segura. Hoje estive com o prefeito de Senador e perguntei para ele, né, que foi até um acordo, né, uma conversa entre os dois prefeitos e alguns vereadores aqui presentes, eu estava junto também, na época, sobre essa ponte. E, né, então, temos os dois municípios, mas não temos a ponte. Aí ele disse que realmente está difícil, né, ele só está com uma patrol lá. Com certeza, para Bueno Brandão também está difícil, mas eu volto mais uma vez, né, pedir que veja com carinho a situação dessa ponte. E também, para reforçar aqui o vereador Danilo, que falou sobre a ponte no Esmeril, eu também tenho um áudio aqui do senhor lá, que mora recente lá, que também, né, mandou pedindo que nós aqui reforçássemos juntamente com o prefeito sobre essa ponte no bairro do Esmeril. E também a ponte ali no bairro Campo Grande, para baixo da igreja do bairro Campo Grande, começaram a fazer um trabalho ali de manelhamento e não terminaram. Está muito perigoso, né? O pessoal lá do bairro lá e os que passam por ali, né, pergunta quando é que vão terminar esse serviço, que realmente está muito perigoso do jeito que está. Né? Então, o que eu estou fazendo é passando, né, a palavra de quem, né, passou para mim, eu tenho que passar para o, né, prefeito e para todos os envolvidos sobre realmente essas pontes que estão, né, em calamidade pública. Até foi feita uma cobrança sobre a ponte que foi refeita, né? Eu não entendo nada de ponte, não sou engenheiro, como diz o próprio vereador aqui, né? Mas a ponte lá diz que a ponte é nova, né? Foi refeita há pouco tempo no bairro Dois Irmãos, com a divisa de Bom Repouso, que segue em direção à Ponte Segura. Só que está muito perigosa, porque ela está sem a proteção, né, laterais. Então, realmente, é uma descida que se dá em cima da ponte. Então, ali está muito perigoso dos dois lados, tanto vindo de Bueno Brandão, como vindo de Bom Brandão, nesse sentido, lá, ali, a divisa de Bom Repouso, como também Bom Repouso, no sentido Bueno Brandão. Então, eu estou reforçando esses pedidos da ponte, que alguns são do ano passado, né? Já estão no mês 5. Peço que vejam com carinho. Sei que está difícil, que o município é grande, mas as cobranças também são grandes. E aqui, para reforçar, eu já cheguei a colocar aqui em reunião, né, sobre o pedido do senhor Ditinho, do bairro do Piquiras de Cima, a colocação lá de uma academia ao ar livre, e, né, que tem o terreno lá perto da igreja, o galpão de festa, que é da família dele, né, então ele passa toda a documentação desde que seja colocado a academia. Eu já pedi isso alguns meses atrás. Hoje eu voltei a falar com o prefeito, né, sobre, né, reforçando esse pedido. Aí ele disse que a semana que vem, né, irão lá para ver, né. E também esse agradecimento, né, que tenham paciência, né, porque as estradas não está fácil, não. Então, muito obrigada. Por enquanto é só, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Aristeu Brolesi Filho. Boa noite, senhor presidente. A quem cumprimento os demais senhores vereadores, senhora vereadora Suelene, Pedro, Jonas, funcionários dessa casa, público que nos acompanha pela página da Câmara Municipal. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao meu amigo, deputado, parceiro do nosso município, o deputado Betinho Pinto Coelho. Recentemente eu estive no gabinete pedindo uma verba no valor de R$120 mil para fazer o calçamento do morro de um bairro, e o deputado vai estar mandando agora, nesse orçamento 23, de vez de 120 mil, 300 mil para o nosso município, para infraestrutura. Então, meu agradecimento ao deputado por esse carinho, por essa atenção, e agradecer também ao deputado Betinho pela indicação ao meu pedido, no valor de R$200 mil, que o Hospital Jimirim, da cidade de Poço Fundo, vai receber, para cirurgias eletivas. Haja visto o importante trabalho que a nossa Secretaria Municipal de Saúde vem desenvolvendo aqui no nosso município, mas tem uma grande demanda, uma grande fila de espera de cirurgias eletivas e cirurgias de catarata, mais de 60 pessoas aí no aguardo das cirurgias de catarata.
Então, com esse recurso, vamos zerar a fila de espera de cirurgias de catarata aqui no nosso município, através desse recurso, que está sendo destinado para cirurgias de catarata e cirurgias eletivas, ortopédicas, hérnia, vesícula. Então, meu agradecimento aí pelo importante apoio do Betinho, somando aí no orçamento 23, R$500 milhão em recursos para o nosso município. E, se Deus quiser, em breve vamos estar anunciando aí aonde será utilizado esse recurso, R$300 mil para calçamento. E também, muito em breve também, vamos anunciar os recursos do deputado Zé Vitor. Eu queria também reforçar também ao departamento competente. Toda semana eu venho trazendo demandas aos setores responsáveis, venho trazendo também ao conhecimento dos demais senhores vereadores, como o próprio excelentíssimo senhor vereador Danilo frisou. Nós somos uma ponte entre Executivo Municipal, Câmara e população. As demandas que eu trago ao conhecimento do setor responsável é porque a população me procura. A população faz as sugestões, as indicações, as opiniões dos pontos que precisam ser melhorados. Isso é muito importante. Nós estamos eleitos para poder estar dando voz e força à população junto à Câmara e o setor responsável, Executivo Municipal. Eu venho cobrando há já um certo tempo a mesma coisa do mesmo trecho ali. Eu sei que a demanda do município é muito grande, a gente sabe o período de chuva que passamos. Agora que as chuvas saciou, precisa ser feito com urgência a manutenção, recuperação de estrada, ali no bairro Cachorinho dos Luiz, ali próximo da família do senhor Donizete Porfírio, da família dos Vená. Precisa ser feito um serviço de prevenção, de cascalhamento ali naqueles pontos críticos, para que no período das águas que vamos entrar, eles não sofram com aquele trecho ali, que é trecho importantíssimo para a escoação da produção agrícola. Então, eu peço que o mais rápido possível, mesmo ter saciado a chuva, seja feito o serviço de cascalhamento nos pontos que já é do conhecimento do setor responsável. Gostaria também de reforçar também, eu venho desde o ano passado passando ao conhecimento do setor responsável, o serviço de manilhamento ali no bairro Santa Rita, próximo do Robinho, filho do seu Dito Scalino, devido o alto volume de água que desce ali na estrada principal do morro, em frente da propriedade do seu Dito Scalino, do Robinho, vem se formando ali cateras e deixando ali montanhosa ali o trecho, onde corre um grande risco de estar tombando ali caminhões de bag com batata. Então precisa ser feito um serviço de manilhamento para poder canalizar a água que desce daquele morro e melhorar aquele trecho ali. Então eu peço uma atenção especial nessa solicitação. Queria também reforçar também o cascalhamento ali no trecho, ali no bairro Jardins, próximo da família dos Mendes, uma solicitação ali do Felipe, da Letícia e demais moradores, o serviço de cascalhamento ali no ponto que já é do conhecimento do Executivo Municipal. Precisa ser feito com urgência. Acesso único, com essa chuva eles sofreram muito naquele trecho, tanto para poder estar saindo, para poder estar vindo até a cidade, e os compradores também de morango e ervilha estão podendo chegar até as propriedades ali para retirar a produção. Então eu peço uma atenção especial nessa solicitação com urgência. E também fazer um agradecimento também, não é só pedir e só indicar. Eu quero agradecer também ao Juninho Cavini, ao prefeito Silvio, por ter atendido uma demanda na rua Padre Omar, entre a Travessa Padre Omar e rua Amazonas, um serviço ali de manilhamento. Com a falta desse serviço de manilhamento, com chuva, estava chegando a entrar até água dentro de uma residência de uma senhora. Então, com esse serviço, com essa demanda atendida, com esse serviço de manilhamento, agora vai canalizar a água que descia na rua, evitando o transtorno que alguns moradores estavam tendo ali devido à falta do serviço de manilhamento. Quero também parabenizar também o vereador Cláudio, Danilo e demais envolvidos pela atuação ali naquela ponte do Esmeril, próximo do seu João de Castro, popularmente conhecido como João da Ponte. É importante essa união dos vereadores
junto com o Executivo, frisando aí, atender aí os anseios da população. E também agradecer também ao Juninho Cavini, a pedido de alguns moradores lá do bairro do Cafundó. Não foi feito o serviço de recuperação de estrada com a Patrol, mas num trecho ali próximo do conhecido como São José do Rancho, estava muito, mas muito crítico mesmo. E agora, nesse sábado, foi pedido para o operador, o Dito, com a pá carregadeira, que foi lá e fez o serviço lá, tampou lá os buracos. É um serviço provisório até a Patrol poder estar vindo lá no bairro do Cafundó, fazendo o serviço de estrada e o cascalhamento. Então, meu agradecimento ao Juninho e ao prefeito Silvio por atender essa solicitação passada ao nosso mandato de vereador. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado. Boa noite a todos. Solicito ao vice-presidente que assuma a presidência para que eu faça uso da palavra. Com a palavra, o vereador Cláudio Aparecido Borba. Boa noite a todos. Boa noite, vereador. Muitas vezes a gente cobra e depois a gente tem que saber em que pé que está o andamento das coisas, se tem condição de fazer ou não tem condição de fazer, né? Então, o nosso papel aqui é correr atrás, pedir, ir atrás, mas está sendo sempre parceiro, buscando também solução, né? Isso aqui eu agradeço o vereador Danilo, que já conseguiu alguns eucaliptos para que faça o desvio da ponte do Esmeril. Convidei o prefeito para ir pessoalmente ver a situação dessa ponte, porque é muito crítica, né, com um risco de acidente grave. E na quarta-feira passada a gente foi até a ponte, com o engenheiro junto, e pelo andamento da coisa vai dar tudo certo, né? Vão ser colocadas as aduelas, 2 fileiras de aduelas lá, que vai triplicar a vazão d'água que passa ali pela ponte. Essas aduelas já estão licitadas, então vai adiantar bastante o processo. Então, espero que tudo corra bem para que seja o mais rápido possível, né, a solução desse problema. E como o vereador Danilo falou, né, o pessoal anda muito descrente no político, né, e eu ouvi do deputado Duarte Bechir no dia, porque o ser humano não confia mais, não acredita mais no ser humano, né? E se o ser humano não acredita no ser humano, como é que as coisas vão, né? E por isso muita gente de bem se afasta da política, né? Então, um apelo que as pessoas de bem se candidatem, corra atrás, vamos ver ajudar, né? Tá junto para poder ajudar, fazer o bem aí para toda a população. Aí depende das pessoas de bem, né? E usando uma frase do nosso governador Romeu Zema, na última Expo Zebu agora, ele estava junto com o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, e o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Ele falou assim: ir de Minas para São Paulo é como ir do inferno ao paraíso. Ele fez menção a isso nas estradas, sobre as estradas, né? Que diz que vai dedicar totalmente esse mandato agora à recuperação e novas estradas, né? Aí procurei saber como é que está a questão do 295. Diz que depende, né, do asfaltamento entre Bueno Brandão e o distrito de Ponte Segura, Senador Amaral. Depende de um acordo, do rompimento da barragem de Mariana. Então, agora está na mão do governo federal, né, que desde que ele assine esse acordo, concorde com esse acordo, o dinheiro arrecadado virá geralmente totalmente para os asfaltos, né? Então, agradecer a esse governo que tem esse empenho, que tem essa vontade de ver as estradas melhores, né, para que a gente não precise ir do inferno ao paraíso, né? Ele frisou que gostaria de ter o caixa igual o caixa de São Paulo, mas mesmo não sendo possível, ele diz que vai dedicar ao máximo, né? Então, com isso aí a qualidade de vida da nossa população melhora, né? Então, é a gente torcer e esperar que as coisas continuem andando e dando certo, mas que a gente sempre cobre, que a gente trabalhe junto também, além de cobrar, trabalhar junto para que as coisas fluam mais facilmente.
Obrigado, senhor presidente. Peço que retorne aos trabalhos o vereador Cláudio Borba. Nada mais havendo a tratar na primeira parte da reunião, passamos agora à segunda parte, para apreciação das proposições constantes da ordem do dia. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 014/2023, de autoria do vereador Leandro Ribeiro Reginato. O projeto de lei tem como objetivo criar o programa de incentivo ao esporte, promover e consolidar o esporte como direito social, guiado pelos princípios da democratização, inclusão social e valorizar a acessibilidade ao esporte. Em discussão, por se tratar de segundo turno, senhores vereadores, dispensa a leitura? Sim. Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 014/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 014/2023, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 014/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 014/2023 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 019/2023. De iniciativa do vereador Antônio Marcos Martins, o projeto de lei tem por objetivo criar diretrizes para reparos ou reformas em residências particulares de famílias em situação de vulnerabilidade, nos termos da Lei Federal 11.888, de 2008. Por se tratar de segundo turno, senhores vereadores, dispensam a leitura? É primeiro turno, senhor presidente. Primeiro turno? Isso. Projeto de lei número 019/2023 dispõe sobre diretrizes para reparos ou reformas em residências particulares com recursos públicos e da outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. As obras de reparação ou reforma em residências particulares ou ainda a cessão de materiais com recursos públicos podem ocorrer, estando o imóvel registrado em nome distinto do morador, desde que este cumpra cumulativamente os seguintes requisitos. 1. Enquadre-se em condições de vulnerabilidade financeira, atestada por órgão competente nos termos do artigo 2º da Lei Federal número 11.888, de 2008, ou sua substituição. 2. Seja parente do proprietário em linha reta ou colateral, consanguíneo ou por afinidade até o 3º grau. 3. Comprove a ocupação do imóvel no mínimo há 2 anos, ininterruptos, não pagando aluguel ao proprietário. 4. Comprove que não possui imóvel de qualquer natureza em seu nome. 5. Comprove que não há outro imóvel familiar nos termos dessa lei em condições físicas de habitação. Parágrafo único. A cessão de materiais tratada no caput deste artigo ocorrerá quando o morador tiver condições de realizar as melhorias com mão de obra própria, devendo ser cedido somente o necessário, conforme o relatório do profissional competente. Artigo 2º. As obras tratadas no artigo 1º somente podem ocorrer se as condições físicas da residência forem atestadas insatisfatórias por profissional competente e habilitado, sem prejuízo dos demais requisitos. Artigo 3º. Trimestralmente, o órgão competente, pela aprovação dos projetos, as obras tratadas nessa lei, enviará ao Poder Legislativo a relação dos imóveis atendidos. Parágrafo 1º. O envio tratado no caput deste artigo pode ser por correio eletrônico oficial. Parágrafo 2º. Caso não haja imóveis atendidos no período tratado no caput deste artigo, o órgão competente informará o fato ao Poder Legislativo. Artigo 4º. O benefício dessa lei não é cumulativo, sendo proibida a sua reaplicação
ao imóvel ou morador já atendido. Artigo 5º. O termo morador correspondido nesta lei estende-se a todos os ocupantes da residência a ser beneficiado. Artigo 6º. Essa lei vigora em todo o município de Bueno Brandão. Artigo 7º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Bueno Brandão, plenário vereador Jorge Borges de Paula, 24 de abril de 2023. Antônio Marcos Martins, vereador da 19ª Legislatura, membro suplente da Comissão de Serviços Públicos Municipais, 84º da Emancipação Política Administrativa. Justificativa ao projeto de lei. A Constituição Federal de 88 expressa em seu artigo 182. Artigo 182. A política de desenvolvimento urbano executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Adiante, no artigo 187, preconiza. Artigo 187. A política agrícola será planejada e executada na forma da lei. É isso mesmo? Na forma da lei, com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta especialmente 8. A habitação para o trabalhador rural. Não é incomum cidadãos bueno-brandenses solicitar participação da administração pública para melhoramento das condições de habitação, alegando incapacidade financeira, com agravamento dos custos para obras em construção civil. Destaca-se que o município de Bueno Brandão já ofertou o programa de recuperação e construção de residências rurais, e não diferente em alguns imóveis na área urbana. Tais feitos vão ao encontro dos termos supramencionados na Carta Magna. Laudo outro, há algumas situações para recuperação ou reforma de residências ocupadas por pessoas em condições financeiras vulneráveis ficam em paralisia por motivos burocráticos, sendo, por exemplo, que o morador ocupa aquele imóvel há anos, mas esse se encontra também em nome de irmãos, talvez pais já falecidos, e ainda não tenham formal de partilha finalizado, ou mesmo iniciado, inclusive pela própria questão financeira. Esta burocracia, geralmente, é superada paliativamente com o aluguel social, mas este benefício tem prazo, o qual nem sempre é suficiente para a recuperação ou reforma do imóvel antes utilizado. Dessa maneira, o morador, com o fim desse benefício, vê-se obrigado a voltar à residência em situação insatisfatória, perigosa ou alugar imóvel por conta própria, dificultando ainda mais a condição financeira já frágil. A proposta em questão visa corrigir essa distorção de forma definitiva, respeitando a relação cidadão-morador-imóvel e, ao mesmo tempo, não tornar a participação pública em moldes de assistencialismo desenfreado, como se nota na restrição imposta no artigo 4º. Ademais, os requisitos impetrados no artigo 1º são fiéis contrapesos, não se permitindo a má-fé mediante a boa-fé da propositura, nem a abertura excessiva de precedente, a qual pode resultar numa sangria sem estancamento. Portanto, o trabalho em tela cuida da função social da propriedade, no caso moradia, para os vulneráveis financeiramente de maneira definitiva, sendo um retorno à falta de moradias populares e valorização do bem-estar social, familiar. Por todos os termos, solicito às vossas excelências a aprovação da matéria como se afigura. Câmara Municipal de Bueno Brandão, plenário vereador Jorge Borges de Paula, 24 de abril de 2023. Antônio Marcos Martins, vereador da 19ª Legislatura e membro suplente da Comissão de Serviços Públicos Municipais, da 84º ano da Emancipação Político-Administrativa. Agradeço a compreensão do equívoco segundo turno. Em discussão em primeiro turno,
o projeto de lei número 019/2023. De antemão, parabéns, vereador, pelo projeto. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Senhor presidente, por gentileza. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Em nome do qual cumprimento a todos os vereadores, público presente, obrigado pela presença, colaboradores da casa, a quem nos acompanha pela transmissão da nossa Câmara Municipal, ou porventura acompanhará a gravação desta reunião ordinária. Sendo bem breve, primeiro elencar que a matéria não traz novas despesas, porque essa opção de construção / reforma em residências particulares com recursos públicos já existe. Inclusive está mencionado a Lei Federal 11.888, cuja redação traz que o governo federal repassa os valores para famílias até de 3 salários mínimos e, porventura, o governo municipal ou o governo estadual aplica-os nas melhorias de condições de habitação. Portanto, os recursos existem para tal. Porventura, a proposta foi elaborada por 2 situações de dificuldade e entendo também que outros vereadores já tenham se deparado com essa questão. Às vezes a família procura, por exemplo, as condições de habitação são atestadas por profissional, a gente aciona o profissional da prefeitura, o arquiteto, o engenheiro da prefeitura, tem o laudo positivo da condição insatisfatória de moradia, mas quando lá chega, na parte burocrática, o imóvel não se encontra em nome do morador, e aí o processo fica paralisado. Então, portanto, são diretrizes para que a gente possa corrigir essa distorção burocrática. Ou seja, por uma questão de documentação, a pessoa continua passando o perrengue, seja de risco físico naquela residência no momento insatisfatória, ou mesmo depois do aluguel social cessado, como que a pessoa faz. Então, a gente tem essa opção de resolver a questão de maneira definitiva. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Joaquim de Assis dos Santos. Senhor presidente, nobres vereadores, após a leitura do projeto de lei 19/2023, de autoria do vereador Antônio Marcos, eu quero aqui, vereador Antônio Marcos, me solidarizar com esse projeto e com a sua performance, a sua escrita e a maneira de tratar, que ele abrangeu tanto a zona rural quanto a urbana, né? E é claro que as cobranças são muito grandes e a única, às vezes, resposta que a gente recebe, e vem esse projeto adequar, né? Mesmo não sendo o proprietário, mas ele pode ser um dos futuros proprietários, junto com mais irmãos, que é colocado aqui no projeto. Então, ele pode ser beneficiado com essa proposta do projeto de comprar os materiais. Ele vai dar a mão de obra e os materiais serão colocados, né, na sua casa. E, às vezes, ele precisa só da telha, da madeira, às vezes ele precisa só do reboque ou só da entrada. Então, eu queria aqui parabenizá-lo. E só lembrando que é o primeiro projeto, o projeto de lei 019, na 100ª reunião ordinária da 19ª legislatura. Queria dar meus parabéns aqui a todos os nobres pares, né, que a 100ª reunião ordinária, ela, é claro que a gente não tem como comemorar, porque nós temos muito a trabalhar, e nós somos servidores da população. E aqui também nós estamos aqui servindo. O plenário é supremo, o plenário é soberano, né? Então, fica aqui meus parabéns a toda a 19ª legislatura, de todos os componentes, aos funcionários dessa casa e também a todos os projetos aqui votados pela 100ª reunião ordinária da 19ª legislatura. Meu boa noite, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. o projeto 019 é muito importante, né? Porque entra a zona rural e a zona urbana. Realmente já temos na lei federal sobre tudo que o vereador diz aqui no projeto, e agora o vereador Martins falando, mas temos também na lei municipal os benefícios eventuais que
reformas de casa e aluguéis sociais, né? Então, tem que ver se é direitinho, porque, embora seja uma lei federal, né, a municipal nossa diz que em reforma de casas e aluguéis sociais, a pessoa não pode ter nem diretamente, nem indiretamente, né, nada em seu nome, né, como aqui diz na justificativa, que o morador ocupa aquele imóvel há anos, mas esse se encontra também em nome dos irmãos. Quer dizer que, embora tenha, não é só dele, mas tenha outros irmãos, mas ele tem um bem, né, que é esse imóvel, uma parte, uma parcela desse imóvel, né? Então, com certeza vai mudar, né, a lei municipal, onde temos o benefício eventual. Só para, né, frisar bem isso, né, é muito importante realmente, mas temos que ver isso também, né? Que aqui diz que em segundo e terceiro grau, né, teriam o mesmo direito, né? E já no projeto de leis dos nossos benefícios eventuais não tem direito, né? Embora seja há muito tempo, né, já temos em Bom Brandão nossos aluguéis sociais, reforma acho que é muito difícil, né? Muito, muito difícil mesmo, mas os aluguéis sociais já temos. Só isso, senhor presidente. Mais alguém? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 019/2023, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 019/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 019/2023 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 022/2023, de iniciativa do Executivo Municipal. O presente projeto tem por objetivo a criação e a concessão de gratificações para servidores lotados na farmácia de Minas do município. Projeto de lei número 022, de 24 de abril de 2023, dispõe sobre a criação e a concessão de gratificação para os servidores públicos lotados na farmácia de Minas, do município de Bueno Brandão e da outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar o incentivo financeiro previsto na Resolução SES/MG, número 5.920, de 18 de outubro de 2017, e na Resolução SES-MG, número 8.428, de 9 de novembro de 2022, do Governo do Estado de Minas Gerais, ou outras que vierem a substituí-las, para a concessão de gratificação aos servidores públicos lotados na farmácia de Minas do município de Bueno Brandão, que atendem aos seguintes requisitos. 1. Aqueles que durante a vigência da resolução tiverem contribuído para fazer cumprir e alcançar as metas estabelecidas no anexo único da Resolução SES Minas Gerais, número 5.920, de 18 de outubro de 2017, do Governo do Estado de Minas Gerais. 2. Aqueles que durante a vigência da resolução tiverem contribuído para fazer cumprir e alcançar as metas estabelecidas no anexo 2 da Resolução SES-MG, número 8.428, de 9 de novembro de 2022, do Governo do Estado de Minas Gerais. Artigo 2º. A gratificação tratada nesta lei tem por objetivo principal a qualificação e o desenvolvimento da assistência farmacêutica ambulatorial, não sendo este incorporado ao vencimento, remuneração ou proventos, não sendo também acumulada com outras espécies semelhantes, bem como não será concedida ao servidor que esteja em período de licença sem vencimento. Parágrafo 1º. Somente fará jus a receber o valor estipulado para a gratificação o servidor que esteja devidamente lotado na farmácia de Minas do município de Bueno Brandão e que tenha efetivamente colaborado para o cumprimento e o atingimento das metas elencadas pelas resoluções SES-MG 5.290, de 18 de outubro de 2017, e número 8.428, de 9 de novembro de 2022, ambas do Governo do Estado de Minas Gerais. Parágrafo 2º.
O valor referente à gratificação deverá ser rateado de forma proporcional ao número de servidores lotado na farmácia de Minas do município de Bueno Brandão e que efetivamente colaboram para o cumprimento das metas definidas pelas resoluções SES-MG, mencionadas no parágrafo anterior, ao tempo e modo específico. Artigo 3º. Os servidores lotados na farmácia de Minas do município de Bueno Brandão que façam jus à referida gratificação terão um incentivo financeiro cancelado quando 1. Forem exonerados do cargo, 2. Estiverem aposentados, 3. Renunciarem ao cargo, 4. Estiverem cumprindo licenças sem vencimentos ou outro tipo de afastamento legal, 5. Houverem dado a causa ao desvirtuamento na utilização do benefício ou houver recebido em duplicidade. 6. Quando, por qualquer motivo, o Estado de Minas Gerais deixar de efetivar o repasse financeiro para o incentivo do custeio da política estadual de assistência farmacêutica ambulatorial no âmbito das redes de atenção à saúde, farmácia de Minas. Parágrafo único. No caso do disposto no inciso 5, o servidor estará sujeito às medidas e sanções cabíveis. Artigo 4º. Eventual valor remanescente do incentivo financeiro dominado de gratificação, regulamentado por esta lei, será utilizado para a aquisição de despesas de custeio, na forma determinada pelo governo do Estado de Minas Gerais, especificamente direcionado para o programa de farmácia de Minas, ou por outro que vier a substituí-lo. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente. Artigo 6º. No que couber, essa lei poderá ser regulamentada mediante decreto do Executivo. Artigo 7º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Bueno Brandão, Minas Gerais, 24 de abril de 2023, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Justificativa. O presente projeto de lei busca instituir e conceder aos servidores públicos lotados na farmácia de Minas do município gratificação financeira pelo trabalho e comprometimento desenvolvido em fazer cumprir e atingir as metas estabelecidas pela Resolução SES-MG, número 5.920, de 18 de outubro de 2017, e número 8.428, de 9 de novembro de 2022, ambas do Governo do Estado de Minas Gerais. Referidas resoluções do SES-MG estabelecem as normas gerais para a concessão e execução do incentivo financeiro para custeio na esfera municipal, acerca da política estadual de assistência farmacêutica ambulatorial no âmbito das redes de atenção à saúde, farmácia de Minas. Assim, tendo em vista que os recursos financeiros são destinados para os municípios que cumprem as metas, indicadores técnicos, gerenciais e técnicos pedagógicos estipulados pelo Governo do Estado de Minas Gerais, bem como ante a vedação de se utilizar tais recursos financeiros para a aquisição de medicamentos. Verificou-se a possibilidade em instituir o benefício das gratificações aos servidores que de fato trabalharam e se empenharam para que tais metas fossem cumpridas. Importante mencionar que a gratificação serve não somente como um estímulo para o trabalho desempenhado, mas tem como principal objetivo qualificar o desenvolvimento da assistência farmacêutica ambulatorial prestada pela farmácia de Minas do município. Por fim, cumpre destacar que a concessão do benefício da gratificação não se incorpora ao vencimento remuneração do servidor público, não podendo ser acumulado com outras espécies semelhantes, tampouco será devido para o servidor que esteja afastado em período de licença sem vencimentos. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei à apreciação de Vossas Excelências, aguardando pela sua aprovação, que beneficiará ainda mais o serviço realizado pela farmácia de Minas do município. No ensejo, apresento a Vossas Excelências e aos seus eminentes pares protesto de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 022/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente.
alguns projetos de lei, às vezes a gente fica fixado, né, na redação em si, principalmente no seu centro, e deixa-se de observar algumas informações importantes. É onde eu quero chegar, por exemplo. Qual é o valor desse repasse, desse incentivo? O projeto de lei em comento não traz. Ele menciona 2 resoluções da Secretaria Estadual de Saúde, mas ele não traz. Ele, se não me engano, ele traz uma de 2017 e a outra do ano de 2022. Mas a gente fica, como a gente analisa um projeto dessa forma, e depois ali fora alguém pode nos questionar, mas você votou a favor do projeto, e qual que é o valor que vai ser repassado a esses colaboradores? Não que seja ilegal, muito pelo contrário. Até porque na resolução de 2022, o artigo 2º, que fala aqui no capítulo 2 do financiamento, que o incentivo financeiro de que trata a resolução é de responsabilidade do Estado. Portanto, o município pede autorização legislativa e distribui ou redistribui esse valor aos colaboradores da farmácia municipal. Então, portanto, já é uma informação importante. O próprio projeto, e na sua justificativa, ele menciona tal, mas, de maneira clara, está dentro do artigo 2º da própria resolução. E qual a forma de distribuição? Quais os valores que serão repassados à farmácia de Minas para que esses sejam distribuídos aos servidores? Eu peço perdão aqui se eu estiver enganado, espero que seja de maneira igualitária também a distribuição desses valores. Eu não me lembro de ter falado dentro do projeto de lei sobre essa questão. Eu fico um pouco receoso nessa questão, porque lá atrás já tive experiência aqui de um tratamento desigual nessa questão de rateio de valores. Não estou falando que isso vai acontecer agora, mas também não ficou claro no projeto de lei. Mas nem por isso eu vou votar o contrário ao mesmo. E aqui eu fui procurar algumas informações, e é uma matéria bastante interessante, porque é bastante técnica, então a gente tem eu pelo menos tenho um pouco de dificuldade de entender. Então eles usam duas situações básicas para fazer esse cálculo. Eles têm um valor por quadrimestre e tem um valor por produção. Então tem um valor máximo anual a ser repassado para a farmácia de Minas e tem um valor máximo por produção. Então qual que é o valor máximo para Bueno Brandão? Porque o Bueno Brandão está no fator de alocação 1, conforme a Fundação João Pinheiro estipulou, porque nós estamos abaixo de 20 mil habitantes. Então, conforme vai aumentando o número de habitantes, a cada bloco de 20 mil habitantes é o número de alocação. Então, como a gente tem 10.892, que inclusive está dentro do anexo 1 da resolução, então nós ficamos no fator de alocação 1. Então, qual que é o valor máximo para 2023? R$ 36.016,80. E qual que é o valor máximo de produção? Ou seja, não pode ultrapassar, por mais que se produza, não pode ultrapassar R$ 7.997,22. Pelo que eu entendi, somos os dois valores anualmente. Então, portanto, a gente já tem um parâmetro, nós sabemos aí mais ou menos o que o município de Bueno Brandão vai receber em referência a este projeto de lei que estamos aqui votando. No meu entendimento, pegamos os 36 mil, que é o fator de alocação com parte fixa e parte variável, e mais o valor de produção, que é quase R$ 8.000, e aí vamos ter os valores, o valor, melhor dizendo, para o rateio aos servidores da farmácia de Minas. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Joaquim de Assis dos Santos. Eu ia pedir uma parte para o vereador Antônio Marcos, mas também tenho assim um comentário a fazer. Embora são duas resoluções, e aqui dá para entender, vereador Antônio Marcos, nobres vereadores, que as duas resoluções, uma de 2017 e uma de 2022, com certeza ela já existia vamos dizer, essa gratificação para os funcionários, mas ela não foi colocada para distribuir entre os funcionários. Aí veio a de 22, né? Também não foi colocada. E quando eu vi o projeto que eu li, eu não tinha acompanhado ainda antes, eu achei que ele vinha com impacto financeiro.
que, embora o dinheiro seja repassado ao município, ele tem que ter um impacto, né? Mas nós temos uma saída, porque o dinheiro que vem é do Estado, o município pode repassar através de lei, e os funcionários, com certeza, vão receber esses valores, porque a Câmara também vai apoiar, mas eu solicitaria até ao nosso presidente que a gente até nem, poderia até votar hoje, não sei se pode ou não, e pedir um impacto financeiro. E os valores que serão repassados, conforme o Antônio Marcos ressaltou ali, né? Porque ele veio só com o valor de repasse, sem valor, pedindo para que seja repassado, com valores e sem também um impacto financeiro, né? Para a gente saber, senhor presidente. Eu, por mim, não importaria votar, mas como o vereador Antônio Marcos salientou lá, foi muito feliz na sua colocação, já passou por problemas lá atrás desses valores, a Câmara não conhece o valor, né? Poderia pedir a retirada não é a retirada do projeto, mas assim, nem só prestamento, pedir só a retirada por uma semana até que seja enviado o impacto financeiro para a gente poder votar e saber conhecer os valores. Uhum. Só faz a divisão. O rateio. Sim, sim. Bem, a explicativa é boa, porque o dinheiro não é do município, é do Estado, né? Segundo o nosso departamento jurídico, não há necessidade do impacto financeiro pelo dinheiro vindo diretamente do governo do Estado. E os valores não foram mencionados ainda por não conhecer o valor real, e sim uma estimativa de valor. Sim, e de quantos funcionários trabalham e quantos vão receber, é isso? Sim. Sim. Então, vamos à votação. Senhor secretário, por gentileza, uma parte, por favor. Fica à vontade, vereador. Obrigado. Eu ia comentar essa questão, porque esse repasse ele vai impactar o Estado, né? Porque é o Estado que vai ceder o valor, e não o município. Eu ia chegar nesse sentido que o senhor Gustavo nos explicou. Porque o impacto sai do Estado, né? Que é o Estado que está cedendo, né? E pelo que está na resolução de 2022, nós temos pelo menos uma noção, um parâmetro de valor, o quanto que vai ser cedido para cada município. Inclusive no anexo 1, não anexo único, porque ele tem mais anexos, ela, no caso, né, a resolução, traz município por município. Deixa eu só chegar lá, por gentileza. Traz município por município. Então, nós não podemos ter aí falar em valores prontos, redondos, mas nós podemos trabalhar em questão próxima, né? Que, igual eu falei, em torno de 44, 45 mil reais anual, pelo menos para o ano de 2023. E aqui estão todos os municípios, inclusive são 8 colunas explicando passo a passo desta resolução. Então eu vejo que nós podemos votar com tranquilidade essa questão. Obrigado, senhor secretário, pelo espaço. Mais alguém? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 022/2023, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 022/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 022/2023 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do requerimento 015/2023 do vereador Leandro Ribeiro Reginato. Requerimento número 015/2023. Senhor presidente,
o vereador signatário desta requer que, após tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal ofício requerendo ao Departamento de Educação que apresente contrato da empresa vencedora do processo de licitação da linha de transporte escolar do bairro Santana e ainda a placa do veículo e laudo de vistoria realizado no veículo em questão. Tal solicitação se faz necessária, pois o ônibus que faz a linha de transporte escolar do bairro Santana está quebrando toda a semana e os pais dos alunos estão pedindo para que providências sejam tomadas a fim de que os alunos não precisem chegar a pé em suas casas por falta de manutenção nos veículos escolares. Plenário vereador Jorge Borges de Paula, 24 de abril de 2023. Leandro Ribeiro Reginato, vereador da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Em votação em turno único, requerimento 015/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do requerimento número 016/2023, do vereador Danilo Amâncio Alberto Costa e Leandro Ribeiro Reginato. Requerimento número 016/2023. Senhor presidente, os vereadores signatários desta requerem que, após tramitação regimental, seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando informações sobre o motivo pelos quais obras para a recuperação da ponte da rua Vereador Túlio Puccini estão paralisadas. Plenário vereador Jorge Paula, 24 de abril de 2023, vereador Danilo Amâncio Alberto Costa, vereador da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Leandro Ribeiro Reginato, vereador da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Em votação em turno único, requerimento número 016/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do requerimento número 017/2023, dos vereadores Danilo Amâncio Alberto Costa e Leandro Ribeiro Reginato. Requerimento número 017/2023. Senhor presidente, os vereadores signatários desta requerem que, após tramitação regimental, seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando informações sobre o motivo pelos quais as obras para recuperação e manutenção da ponte próxima à propriedade do senhor João de Assis de Castro, conhecido como João da Ponte, no bairro Esmeril, estão paralisadas. Tal solicitação se dá pois a ponte mencionada está em péssimas condições e necessita de reparos urgentes. Plenário vereador Jorge Borges de Paula, 24 de abril de 2023. Danilo Amâncio Alberto Costa, vereador da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Leandro Ribeiro Reginato, vereador da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Em votação em turno único, requerimento número 017/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do requerimento número 018/2023, dos vereadores Danilo Amâncio Alberto Costa e Leandro Ribeiro Reginato. Requerimento número 018/2023. Senhor presidente, os vereadores signatários desta requerem que, após tramitação regimental, seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando informações e previsão para início das obras para recuperação e manutenção da estrada municipal Luiz Lode, próximo aos Vieiras. Tal solicitação se dá, pois a estrada em questão necessita de manutenção e os blocos intertravados já estão empilhados há muito tempo no local e se faz necessário que se inicie as obras o quanto antes. Plenário vereador Jorge Borges de Paula, 24 de abril de 2023. Danilo Amâncio Alberto Costa, vereador da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Leandro Ribeiro Reginato, vereador da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Em votação em turno único, requerimento número 018/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do requerimento número 019/2023, do vereador Aristeu Brolesi Filho. Senhor presidente.
requerimento número 019/2023. Senhor presidente, o vereador signatário desta requer que, após tramitação regimental, seja disponibilizada 2 diárias e meia. É isso mesmo? 2,5. No valor de R$ 1.500, mais o valor estimado de R$ 200 para a locomoção, totalizando o valor de R$ 1.700, para participar do 38º Congresso Mineiro de Municípios, com o tema Governança, Sustentabilidade e Inovação na Gestão Pública, tradicional evento promovido pela Associação Mineira de Municípios, AMM, que acontece nos dias 9 e 10 de maio de 2023, no Expo Minas, em Belo Horizonte. E ainda no dia 10, participação em reunião no gabinete do deputado estadual Betinho Pinto Coelho, para tratar sobre Estrada Bueno Brandão, Senador Marlau e Bom Repouso, para a liberação de recursos para a pavimentação e recursos para cirurgias eletivas. Plenário vereador Jorge Borges de Paula, 27 de abril de 2023. Aristeu Brolesi Filho, vereador da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Em votação em turno único, o requerimento número 019/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do requerimento número 020/2023, da vereadora Suelene Almeida. Requerimento número 020/2023. Senhor presidente, a vereadora signatária desta requer que, após tramitação regimental, seja disponibilizada 2 diárias e meias no valor de R$ 1.500 para a participação do 38º Congresso Mineiro de Municípios, com o tema Governança, Sustentabilidade e Inovação na Gestão Pública, tradicional evento promovido pela Associação Mineira de Municípios, AMM, que acontece nos dias 9 e 10 de maio de 2023, no Expo Minas, em Belo Horizonte. Plenário vereador Jorge Borges de Paula, 27 de abril de 2023. Suelene Almeida, vereadora da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Em votação em turno único, o requerimento número 020/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do requerimento número 021/2023, do vereador Joaquim de Assis dos Santos. Requerimento número 021/2023. Senhor presidente, o vereador que esta subscreve vem, nos termos regimentais, requerer que seja oficiado ao senhor prefeito municipal para fornecer a esta Casa de Leis informações sobre quais órgãos ou departamentos são responsáveis em garantir a segurança dos alunos e servidores da rede de ensino, e também informações sobre desenvolvimento de projetos de segurança nos estabelecimentos de ensino, quais medidas já foram implantadas e quais estão em fase de implantação para garantir a segurança nas escolas da rede pública de ensino. A presente propositura tem por objetivo esclarecer a comunidade sobre a existência de projetos sobre o tema supracitado, haja vista os recentes acontecimentos no país. Plenário vereador Jorge Borges de Paula, 27 de abril de 2023. Joaquim de Assis dos Santos, vereador da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Em votação em turno único, o requerimento número 021/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação número 025/2023, dos vereadores Danilo Amâncio Alberto Costa e Leandro Ribeiro Reginato. Indicação número 025/2023. Senhor presidente, os vereadores signatários desta, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Silvio Antônio Feck, que interceda junto à concessionária Energisa para que realize o rebaixamento da rede de energia elétrica nas proximidades da unidade consumidora 9/4729018-4, a fim de que se possa realizar o corte de eucaliptos que podem cair sobre a rede de energia. Justificativa. Tal solicitação se faz a pedido do proprietário, que visa atender todas as normas de segurança necessárias para a realização do corte dos eucaliptos na área mencionada. Plenário vereador Jorge Borges de Paula, 24 de abril de 2023.
Danilo Amâncio Alberto Costa, vereador da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Leandro Ribeiro Reginato, vereador da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Em votação em turno único, a indicação número 025/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário da moção número 004/2023, do vereador Joaquim de Assis dos Santos. Moção de pesar número 004/2023. Senhores vereadores, o vereador que esta subscreve propõe que na tramitação regimental seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do delegado de Polícia Civil Daniel Lemes do Amaral, titular da Delegacia de Extrema, Minas Gerais, ocorrido no dia 17 de abril de 2023, no município de Bragança Paulista, São Paulo. Propõe-se ainda que, da decisão da Casa, se dê conhecimento à família enlutada, sala das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 2 dias do mês de maio de 2023. Joaquim Assis dos Santos, vereador da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Em votação em turno único, a moção número 004/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário da moção número 005/2023, da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Moção de pesar número 005/2023. Excelentíssimos pares, a Câmara Municipal, para os senhores vereadores e servidores, propõe que, após tramitação regimental, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Benedito de Souza Bueno, ocorrido no dia 27 de abril de 2023, neste município. Propõe ainda que, da decisão da Casa, se dê conhecimento à família enlutada, na pessoa de sua esposa, Margarida de Souza Bueno, residente no bairro Malacacheta, neste município. Foi com profundo sentimento que, no dia 27 de abril do corrente ano, tivemos a infeliz notícia do falecimento do senhor Benedito de Souza Bueno, ex-vereador de Tinho Segundino, como popularmente e carinhosamente era conhecido pela comunidade. Foi eleito no pleito de 2004 e teve relevante atuação no Poder Legislativo de Bueno Brandão, Minas Gerais, exercendo seu mandato na 15ª Legislatura, no período de 2005 a 2008, sendo novamente eleito suplente à vereança no pleito de 2008. E igualmente atuando durante a 16ª Legislatura, sempre contribuindo para o progresso do município e trabalhando incansavelmente para o bem-estar do nosso povo. Aos seus familiares e amigos, nossas sinceras condolências, reiterando que os vereadores e servidores desta Câmara Municipal não poderiam deixar de associar ao seu pesar. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 2 dias do mês de maio de 2023. Vereadores Cláudia Aparecido Borba, Aristeu Brolese Filho, José Wilson Domingues, Joaquim de Assis dos Santos, Antônio Marcos Martins, Leandro Ribeiro Reginato, Antônio Francisco Eliodoro, Danilo Amâncio Alberto Costa e a vereadora Suelene Almeida. Em votação em turno único, a moção número 005/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de lei número 014/2023, ora aprovado em segundo turno, será apreciado também em redação final nesta mesma reunião. Suspendo os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o parecer de redação final do projeto de lei número 014/2023. Senhores vereadores, dispensam os 10 minutos? Sim. Reabertos os trabalhos, solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer do projeto mencionado. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 014/2023. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 014/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer?
Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 014/2023, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 014/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a